Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Rosa Scarlett, sou escritora, sou roteirista, sou assistente social, trabalho em varas de família há muitos anos. E por conta desse trabalho, eu pude escrever esse livro, que é Nas Tramas das Famílias. Eita, vou mostrar o livro direito. Nas Tramas das Famílias, né? E hoje a gente está aqui dando continuidade a essa série de vídeos, onde nós lemos um conto, né? E temos uma apresentação, um comentário de uma profissional que é a conhecedora, que é a experiência com o tema. Nosso projeto é Contos de Famílias, Cultura e Informação, porque acredito que a cultura ela tem que ser democratizada e a informação também, quando a gente tem acesso, quando a gente entende melhor como algumas coisas funcionam, seja algumas dinâmicas dentro da família, seja um pouco mais do entendimento dentro do judiciário, a gente tem mais condições de organizar situações da nossa vida, né? Enfim, esse programa está acontecendo, essa série de vídeos, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Me apresentando, vou fazer a apresentação, né, para quem não pode nos ver. Eu sou uma mulher negra, eu uso tranças no cabelo, eu estou com uma blusa azul marinho com florzinhas, e uso brincos, e eu uso óculos escuros. Atrás de mim tem estantes de jogos, estantes de livros, uma baguncinha básica, alguns quadros. E eu vou chamar agora a Helenilda, que já esteve conosco e está voltando hoje para falar de um tema muito importante, a paternidade. Se apresentem novamente, Helenilda. Quem não te conheceu ainda vai conhecer agora. Sim, boa noite, né? É um prazer novamente estar aqui, é a segunda participação, e assim, com bastante honra eu recebi o convite da Scarlett, né? Porque é exatamente isso, a questão de democratizar a cultura, democratizar a informação, né? Nesses encontros que ela tem realizado. Minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, meus cabelos são pretos, eu uso uma roupa, né, preta com bolinhas brancas, uso óculos e alterno bastante entre tirar e colocá-los, mas em geral é isso. E assim, estou aqui para nós trocarmos mesmo, né, esse cotidiano profissional, as nossas experiências, e contribuir mesmo com esse diálogo. Na verdade, aqui o que nós estamos fazendo é um diálogo, e uma das questões mais importantes e que precisamos recuperar, né, nesse tempo presente, é essa arte de dialogar. Então, é essa a nossa proposta nessa noite. Com você, Scarlett. É um diálogo muito especial, que Helenilda, além de toda a experiência profissional dela, trabalhando em várias famílias, em vários lugares aqui, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela também está fazendo uma tese de doutorado, não é isso? Sim, E o sim, tema é paternidade, né? Então, quando eu sim. soube disso, eu falei, que felicidade, meu Deus. E vamos à leitura do conto, e olha, hoje a gente vai ter um comentário assim, super especial. Alguém que está estudando com afinco o tema, né? Sim, E vamos lá. todas as participações aqui têm sido fantásticas, né?
Mas esse é um tema assim que me toca, por isso que eu estou falando com essa empolgação, porque eu venho assistindo, né, muita coisa assim que me faz pensar sobre os pais e porque as mães são muito faladas, né? Mães, maternidade, todo é muito falado, né? Mas eu sinto um, um silêncio, assim, eu acho que é pouco falado, né? Eu vejo até o movimento de alguns homens que agora estão trazendo, psicólogos, né, homens, mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre paternidade, acho que faz parte aí para a gente conseguir pensar e melhorar essa sociedade. Vamos Verdade. à leitura do conto. O conto de hoje é Rotina. Todo dia é igual. Durante a semana, chamo várias vezes até as crianças acordarem. Tenho que abrir a janela para que a luz do dia me ajude e elas se levantem da cama. E elas se levantam da cama, reclamando que queriam continuar dormindo. Mas se for feriado ou fim de semana, elas pulam da cama antes das 7 e começam a me pedir tudo: café, desenho e qualquer coisa que poderiam fazer sozinhas. O café da manhã é uma novela. Quando um quer suco, a outra quer iogurte. Faço um leite para os dois e tomo meu café, bem amargo. Amanhã passa rápido. Então tem que correr com o almoço, ver os uniformes e responder aos bilhetes da agenda escolar. No almoço, as crianças insistem em comer vendo televisão. E quando parece que vão deixar a comida, rapidamente desligo a TV e ameaço cortar o jogo depois da escola. Com o tempo, descobri que essa técnica abre o apetite com mais vigor do que polivitamina. E é com rigor que grito para que elas tomem banho, desliguem a TV, catem os brinquedos. Os cadernos estão na mochila? O transporte escolar já deve estar chegando e não encontro um par de meias. Um dia minha filha foi com meias despareadas e numa reunião escolar justifiquei dizendo que queria estimular a criatividade da menina. Nem todo mundo tem paciência comigo. E nunca pensei que cuidaria de crianças. Mas, sem meus filhos, eu não seria ninguém. Minha sorte é que trabalho fim de semana. E aí eu conto com meus ajudantes. É assim que chamam os avós, tios, padrinhos e todo mundo da família que cuida dos meus filhos para que eu possa trabalhar. A rotina quase me mata, mas a hora mais difícil é quando chega a noite e o pequeno pergunta: Pai, quando a mamãe vai voltar? Invento uma desculpa, digo que ela está trabalhando longe, mas muitos meses se passaram e ela não telefona nem nos procura. Fico querendo acreditar que ela tem um trabalho difícil e que o lugar é impossível de fazer ligações. Minha vizinha, porém, me falou para pedir a guarda. Ela sabe de tudo e lembra do dia em que dei um soco na cara do canalha que destruiu meu casamento. Entre um copo e outro que lavo, olho o celular e não encontro mensagens. Antes de o dia terminar, preciso agendar pediatra, marcar corte de cabelo e não me esquecer de lavar os sapatos. Quando aumento a voz, as pessoas estranham. E uma vez no supermercado, uma senhora me irritou. Cadê a mãe? Quase respondo que a mãe sou eu, mas vou levando a vida e entendendo que esse é meu lugar. Não sei se ainda gosto dela, mas quando falam que a mãe das crianças não cumpre seu papel, eu pergunto: e qual é o papel do pai? Agora fiquei com a palavra da Helenilda. Vamos lá, eu vou ratificar a pergunta desse pai, e aqui para a gente pensar qual é o lugar de pai, né? Se a gente tem definido qual é o lugar de mãe, precisamos definir qual é o lugar de pai, né? E foi esta questão
Aliás, na minha outra participação, eu tinha dito que muitas questões, né, me inquietam nesse espaço de trabalho, que é o judiciário. Muitas questões, né? Nós poderíamos aí elencar inúmeros temas, né, que nos inquietam, que nos incomodam, que fazem parte do nosso dia a dia. E eu cheguei, confesso, cheguei a pensar em outras, em outros recortes, né, de inquietações, mas trabalhando mais voltado hoje, né, em uma equipe técnica interdisciplinar civil, atendendo a 15 varas de família, né, esse meu interesse, né, se voltou para a paternidade. Ao verificar, né, as dificuldades encontradas por pais que buscam se implicar na convivência com os filhos. E não muito raro, as dificuldades em função de um aspecto mesmo cultural, né, já que a gente está falando de cultura, num aspecto cultural de que o lugar atribuído socialmente ao cuidador barra cuidadora de crianças é o feminino, né? Então, isso vinha me inquietando, porque eram muitas as indagações acerca da capacidade dos homens em cuidar. E aí, isso começou a me incomodar, porque quando nós nos remetemos ontologicamente à condição humana, né, todos nós somos capazes de cuidar, todos, na natureza Uhum. humana. Né? Tanto é que está o convite aí para cuidar do meio ambiente, né? Para cuidar de filhos, de avós, de Uhum. idosos, de pessoas com deficiência, de cuidar do relacionamento. Então, na nossa natureza, a questão do cuidado está implícita. Né? Sob o ponto de vista cultural, foi atribuído no modelo de sociedade, né, capitalista, que incita uma diferença e uma desigualdade, não apenas econômica, né, mas também de gênero. Nós vamos observar esse lugar atribuído socialmente à mulher. E aí nós vamos. Eu comecei a pensar sobre isso e encontrei na antropologia, por exemplo, né, materiais que versam sobre o cuidado. E esse cuidado é algo que precisa, na leitura que eu venho fazendo, ser questionado, repensado, porque se, por um lado, o movimento feminista avançou e avançou muito, e que ótimo, porque estamos aí numa caminhada de desconstrução, né, do modelo patriarcal. Essa desconstrução precisa necessariamente, né, além de contemplar o empoderamento feminino, a meu ver, precisa dialogar e trazer para o debate contemporâneo, né, essa fala complementar do homem, do gênero masculino. E aqui eu quero fazer um recorte. Não sei se eu fui ousada demais, minha orientadora diz que não, então ela diz que não, vai me dando corda e eu vou avançando. Adorei Porque sua orientadora. ela diz: não, vai, explora isso, vai isso. E eu estou indo. Por que é importante pensar, né, já que estamos falando
nesse debate contemporâneo, que aqui nós temos que pensar também, urgentemente, né, sobre a masculinidade, porque nós vamos encontrar no cotidiano, na vida, no dia a dia, e vai exigir de nós, trabalhadores sociais, não apenas os assistentes sociais, mas os trabalhadores sociais em geral, né? Um compromisso com essas mudanças estruturais, profundas e substanciais, né? Então, quando a gente vai falar em paternidade, necessariamente nós temos que falar em masculinidades. Assim como, quando falamos em movimento feminista, movimento das mulheres, é sempre no plural, face à diversidade que está posta no nosso cotidiano. Nós somos trabalhadores privilegiados de trabalharmos com a diversidade. E essa diversidade, né, ela implica incluir, né, outras formas ou outras manifestações de masculinidade, para além do masculino, para além do sexo masculino. Nós vamos ver famílias, como eu tinha dito, inclusive no encontro anterior, né, multiparentais, famílias com outras formações, e isso eu vejo como uma riqueza importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras da área social, né? De uma riqueza ímpar. E, assim, acolher, né, essa diversidade é um desafio que está posto. Eu penso, né, do que venho estudando, né, que esse compromisso, essa busca, né, por esse profissional em acolher essas novas determinações sociais, porque elas vão surgindo à medida em que há uma desconstrução, e eu estou falando aí que está em curso na sociedade, né, um processo de despatriarcalização. Então, se temos aí essa desconstrução, né, o que nós vamos colocar, o que vai ser trazido para um novo construto social em relação ao cuidado, né, em relação ao pai. Então, eu via e vejo, não só via, eu vejo, né, e isso me encanta, o movimento de pais que realmente buscam se implicar nos cuidados. No texto lido pela Scarlett, a leitura do texto por si só, você só vai descobrir que é um pai já no finalzinho, porque ele narra, né, o texto narra, né, um cotidiano de cuidados. Se não é ali no final, com certeza quem está assistindo aqui, quem estava ouvindo, ia ficar em dúvida sobre o protagonista desse cuidado. Quem é a pessoa que está à frente desse cuidado? Olha, acorda, chama a criança, bota meia, bota café, e um não quer levantar, e outro, e aí tem que botar o material. É o cotidiano do universo infantil quando a gente está falando na questão da educação. Aí fala também do cotidiano de ir às compras com as crianças, né? Do cotidiano das reuniões escolares, do compromisso com o material. É porque aí focou essa questão, mas nós poderíamos falar do cotidiano de cuidados na saúde, né? Que envolve crianças, adolescentes. Falaríamos ainda do cotidiano de cuidados para algumas questões, né, que exigem mais
em algumas situações que não têm sido nem tão poucas, por exemplo, da criança, né, com uma necessidade especial, né, desse envolvimento paterno, e aí paterno, aí eu coloco aquele asteriscozinho, tá? De que o paterno aqui, né, claro que nós estamos nos referindo majoritariamente a esse pai socialmente determinado, mas que não esqueçamos, né, de um novo movimento que vem para além dessa questão de sexo ou de gênero mesmo, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo, que inclusive na questão prática eu me deparei e me deparo, e quando me deparo, busco, né, estudar mais e mais para responder melhor aquela demanda, né, de um exercício por uma pessoa, né, que faz parte do movimento LGBTQIA+, né, buscando se implicar na paternidade. E sendo aquele movimento um movimento importante para a criança. Né? Que importância aquela figura parental, né? Qual o lugar assumido por aquela figura, né? E aí nas mais diversas expressões de masculinidade, como eu estou reafirmando aqui, no lugar daquela criança, na formação daquela criança, né? na participação dos cuidados. Porque os cuidados têm sido, como eu tenho falado, aqui um espaço, né, de ocupação por um universo muito mais abrangente. Né? Esse movimento é um movimento, assim, em termos históricos, é um movimento ainda, né, incipiente. Vocês veem que na própria legislação do serviço social não é nossa, eu estou falando aqui na nossa área mesmo. Né? Por exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, né? A Política de Assistência, PNAS, de 2004, né? Quando a gente vê a centralidade focada, né, na matricialidade sociofamiliar. E dessa centralidade decorrem todas as políticas. Decorrem todas as políticas. Né? É importante também destacar, pessoal, que assim, com o fortalecimento da pauta feminista, né? As mulheres também passaram a se ocupar, né, para além das questões domésticas. Nesta mudança, né, essa troca vem ocorrendo, as mulheres ocupando o espaço público. E aí, quando eu falo em termos de história, porque, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem essa virada mais expressiva a partir dos anos 60, e ela já vinha de uma luta aí, tanto europeia como norte-americana, de um avanço, né, da onda feminista, tanto é que estamos aí na terceira onda, e aí esses papéis eles passam a ser redefinidos. Posso Então, pensar, aproveitar para te fazer uma pode, querida, perguntinha? deve, deve. Ai, porque você está aqui, eu tô, nossa, querendo aprender. Eu vi, são duas perguntas, aproveitando aí coisas que você já falou. Eu já vi no Instagram, eu nunca atendi uma situação, pessoas assim, mas talvez você já tenha atendido ou visto na pesquisa, né? São homens trans que engravidaram, né? E, e aí até falando, mas eu sou pai, ou eu estou exercendo alguma coisa assim nesse sentido,
lembro de um que eu vi no Instagram que ele estava até amamentando, inclusive. Queria saber se você já se deparou com esses, né, com essa situação e Sim. como que você explica um pouco para gente. E a outra que você falou, a questão da matricialidade, né? Eu lembro que há muitos anos eu fiz parte de um grupo de pesquisa que era sobre habitação e tinha essa coisa que botava os imóveis, né, quando eram habitações populares, no nome Sim, das mães, sim, que era exatamente porque você já tinha uma ideia que aquele homem ia sim, sair de casa e sim. se Isso tivesse o nome mesmo, dele, ele poderia vender, isso né, e deixar a mesmo, é. família na rua. E eu já atendi processo assim, né, que as crianças foram para o abrigo porque não tinham onde morar, enfim. Aham, Aí separaram, a mãe ficou na rua, enfim, com as crianças. E aí eu sinto um pouco assim que tem um avanço, né, desses pais que querem participar, ao mesmo tempo a gente tem essa situação, que eu não sei até quando. uhum, A gente tem dificuldade de números, né, de saber, mas tem sim, um número assim atual que parece que aumentou, né, nos últimos anos os números de crianças sem registro, então uhum, paterno, né? Então, sim. enfim, por aí. São três coisas aí, né, que você Já falei de três. colocou. Mas pode falar mais, pode falar Não, mais. tá bom, é só para a gente problematizar mesmo, porque são Sim. coisas que a gente fica, né, pensando. Então, no tocante à questão de gênero, de identidade sexual, sim, eu já atendi. Eu precisei, o que eu digo para vocês, quando vem algum desafio que eu desconheça ou que eu tenho dificuldades, eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou me formar mais. E óbvio que quanto mais a gente se informa, mais a gente aprende, né? Então, sim, já atendi. O importante, a meu ver, né, é extrair a realidade, né, a partir do lugar de identificação da pessoa. Qual é o seu lugar de identificação? Tá? Porque, veja só, tendo isso claro para você, né, tendo isso claro, as questões da parentalidade, as questões do cuidado, as questões do vínculo, porque, resumidamente, ou grosso modo, é isso, né? Uhum. É o fortalecimento de vínculos, é a questão da parentalidade, tá? Independentemente da questão aí de identidade de gênero. Porque, Scarlett, eu penso que você e as pessoas que estão nessa seara conosco vão concordar que as crianças, né, quando bem orientadas, quando bem acolhidas, né, elas conseguem entender. Sim. A questão do preconceito é uma construção social. Uhum. A gente está falando de construção social. E eu estou falando de, olha, tem um outro caminho que está desconstruindo isso, sabe? E é um novo construto. Agora, isso vai depender muito de nós, tá? Muito de nós. Nós temos muito a ver com isso, tá? De pensar, porque aí tem um monte de, vamos dizer assim, de recortes nessa perspectiva que podem conduzir para uma prática conservadora, ultraconservadora, ou para uma prática de transformação. Isso eu já vivenciei. Né? Então, e assim, eu vi que esse pai era um senhor, começava que era um senhor, é, é, ele se declarou homoafetivo, e que luta, mas que luta daquela pessoa para conseguir exercer.
a paternidade do menino. Uma luta. E, assim, à medida que o processo avançava, né, e aí, por isso que eu digo que, assim, quanto mais os profissionais, né, compreenderem o seu lugar é o quê? É de moldar, é de ser Sim. conservador, de botar todo mundo numa caixinha. É isso, né? Porque eu via, né, alguns movimentos de que, tipo assim, não, o menino tem que ficar com a tia, porque não dá para ficar com ele, não dá por quê? Por que, que não dá? Dá, é claro que dá, mas tinha uma situação aí de preconceito grave, né? E assim, a gente foi lutando, eu fui lutando com ele. Foi uma luta, né? O nosso foco na criança, mas não, a gente não podia parar de pensar naquela pessoa, né, que se apresentava ao Estado e dizia: olha, eu sou pai, eu quero ser pai. E você sabe, nos vários diálogos que eu tive com a rede, tá? A escola foi uma rede importante para eu compreender aquela paternidade, aquela parentalidade. A escola dizia: olha, ele é um pai excelente. Esse pai aqui, a escola, a equipe pedagógica, né, os professores pedagogos, e olha, quem dera todos os pais pudessem ser como esse. Então, vinham as indicações, né, o posto de saúde, olha, e ele trazia, e eu fazia contato, e realmente a questão que estava posta ali, tá, pessoal? Inclusive, esse menino foi registrado, o RCN dele foi no nome do companheiro que morreu, tá? E no nome da tia, para Olha. poder formar o casal heteronormativo. Olha só, Coisa. só. Então, isso tudo você conhece como isso cria uma formatação cada vez mais difícil. O companheiro faleceu, ele queria exercer, e assim, ele estava desbravando o mundo, né? Ele estava como Hércules, carregando o mundo nas costas para poder exercer uma paternidade, pessoal. Então, todo o foco foi no sentido de que a queda, de validar aquela paternidade, tá? E assim, e os atores vão se somando. Isso, inclusive, na minha perspectiva, o que representa de um maior interesse para a criança é, inclusive, a multiparentalidade. Aí Sim. responde um pouco até mais ou menos da tua pergunta sobre as crianças sem reconhecimento, né? Porque as crianças sem reconhecimento não tem ninguém, esse tinha. Vai dizer, olha, mas cabe mais um aí, cabe mais um aí. E esse que cabe realmente está implicado na esfera dos cuidados e da proteção social. Então, é uma questão de desconstrução, tá? Da gente estudar mais o cuidado, da gente se implicar mais nessa questão de compreender o mundo, né, sobre a ótica larga que ele comporta, sair de uma ótica miúda, né, para uma ótica com alargamento, com capacidade de observar as transformações em curso. Tá? Então, sobre se eu já atendi e foi isso. A segunda questão que você fala da matricialidade, que é isso, as políticas públicas, né, isso vem mudando, tá, Scarlett? Tem agora doutor, né, que ele defendeu há pouco tempo na UFRJ, que a discussão dele é essa. Assim, como é que ficam os pais? Como é que ficam os pais? E aí, pais, pessoal, sempre lendo, né, para além do masculino. Né? Como é que ficam os pais na política de assistência?
Como é que ficam os pais na questão de assumir o cuidado direto com a criança? Como é que ficam os pais na política de assistência? Qual é o lugar dele se lá está definida a matricialidade sociofamiliar como eixo, né, estrutural da política de assistência? Isso vem mudando também. Né? Eu atendi outro dia um pai que a esposa faleceu no pós-parto, não foi nem no parto, foi no pós-parto, quando ele tinha ido, né, junto com a mãe dela, já para a alta, deu um problema lá e a moça faleceu. E ele, né, assumiu a criança, eu achei super. Ele teve acesso aos 6 meses de Olha, que licença. legal. Ele teve acesso aos 6 meses. Uma empresa grande, uma empresa que voltada aí para uma proteção social. Isso não acontece em larga escala, a gente sabe, mas nessa situação ele ficou 6 meses por uma licença paternidade. Então, esses avanços eles estão acontecendo, eles estão em curso. Né? E esse reconhecimento cada vez mais, né, desse lugar ocupado, né, é fundamental que nós, nessa construção aí, tanto, né, dos avanços da discussão feminista, que possa incorporar também, né, esse pai, esse homem, ou outras modalidades de paternidade na discussão. Né? Quanto à questão do registro civil, isso aí já é algo, né, já ao contrário, é aquele que se ausenta do lugar. Né? E aí é isso mesmo, cabe ao Estado, né, chamar essas pessoas, né, para que ocupem esse espaço. E a gente sabe que tem, inclusive no próprio TJ, tem um programa, né, de busca ativa aí desse pai, para que esse lugar venha a ser ocupado, mas não apenas como algo para preencher o registro civil de nascimento, mas como um lugar de ocupar. Né? Porque, por outro lado, a gente está falando aqui de uma questão cuja direção tem uma pegada mais biológica, né? Mas a gente tem que pensar aí também na paternidade socioafetiva. Né? Então, não é só colocar o nome na certidão de nascimento da criança, é cuidar. É do cuidado que a gente está falando. É do fortalecimento de vínculos que a gente está falando e a gente defende. Tá? Esse aí que você se refere é aquele que está ausente, aquele que não se fez presente, que não se manifestou. E isso, não raro, eu vejo, aparece quando a criança está muito na idade escolar. Por isso também se trabalha ali muito colado com a Secretaria de Educação, né? Não raro acontece nessa faixa, exatamente quando a criança, né, começa a questão da aprendizagem sobre família. Outro dia eu atendi uma criança que a mãe foi chamada na escola porque ele estava assinando nos trabalhinhos um nome que não estava no registro civil de nascimento dele. Era um nome, o sobrenome era diferente. E quando a mãe vai, é o nome do padrasto, uma paternidade socioafetiva. Ou seja, esse padrasto, no lugar de representatividade, né, para a criança como pai. Tanto é que, por ela mesma, essa criança era um menino,
ele começa na escola a assumir a filiação. Olha que coisa mais extraordinária. Olha que coisa extraordinária. E a gente tem que potencializar isso. Né? Então, olha, neste caso também, multiparentalidade, até porque o pai biológico vem se implicando nesse movimento e ele diz para mim com todas as letras a criança. Quando eu instado a falar sobre sua família, fala sobre sua família para mim, né? E ele fala assim: minha mãe é fulano e pai, eu tenho 2. Pai, eu tenho 2. Aí ele começa a falar sobre os pais. Então, é importante, né, que esses pais, né, estejam ali presentes e sejam realmente acolhidos na sua perspectiva aí de cuidados e de responsabilidade, porque, na verdade, estamos falando aqui também, né, em responsabilidades, que é a responsabilidade paterna. Então, é importante a gente pensar da nossa implicação, né, também para essa leitura que vem se apresentando. Certamente você, as colegas, os colegas ou o público que nos assiste, né, pode ser no judiciário, pode ser na escola, pode ser na saúde, né? Essas questões elas vão aparecendo. Sim. Né? E qual a orientação, qual é a perspectiva que nós vamos adotar em relação, né, a essa paternidade, a essa filiação, né, que traz, como eu te disse, que o garotinho disse claramente: eu tenho 2 pais, livremente, espontaneamente, ali eu e ele, né? Ele fala com muita certeza assim, do que ele sente em relação aos pais. Então, eu vejo isso com. Assim, por isso que eu optei, dentre aquelas questões todas, né, em pensar a paternidade, porque é para além de uma representação, e aqui nós sabemos, para além de uma representação biológica, ou para além de uma representação registral, é no cotidiano, é como esse papai aí do conto, né, de mandar a criança com a meia trocada para a escola. Né? Porque, olha, no corre-corre, no dia a dia, troquei a meia foi despareada. Né? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? A mãe dessa criança é o pai, né? Vamos dizer assim. Isso no sentido, pessoal, de dizer assim, porque era isso que se esperava lá no final do conto, caso a Scarlett não tivesse dito. Mas isso aqui são atividades de mãe, é nesse sentido que eu quero me referir. Então, o homem pode exercer cuidados? Pode. Você sabe que não tem muito tempo, eu fui chamada a palestrar em uma universidade. E ali falando sobre a questão da criança, a política da criança, um aluno, ele falou assim: mas como assim? O homem pode cuidar sozinho de uma criança? Olha, não só pode, ele deve. Ele deve. Mas isso para medir, isso é um termômetro, né? Para medir essa construção social. Né? E isso tem. Deve ter sido um jovem, inclusive, que te perguntou isso? Oi? Foi um jovem que te perguntou isso? Sim, é um homem de uns 35 a 40 anos. Sim, jovem. Jovem. Ué, mas homem pode cuidar? Pode, claro que pode. Deve. Deve. Se ele se propõe a cuidar, que seja o melhor cuidado que ele possa, nem que troque a meia. Não é? Mas eu vejo isso, os homens ainda têm muito essa sensação, eles ficam, sentem muito vendidos, né? Sobretudo se estiver numa disputa com
com as mulheres, né? Porque eles pensam, não, a Sim, justiça sempre favorece as mulheres. Eu adoro falar assim, olha, hoje em dia a justiça é bem menos machista. Porque hoje sim, em dia já tem guarda compartilhada, hoje em dia existem pais que assumem guarda sim, sozinhos. Quando sim. eu entrei há 18 anos, era uma coisa assim, a mãe tinha que ter feito alguma coisa muito grave Uhum. para a criança estar com o pai, porque fora Sim, isso, sim. a primeira Verdade. pessoa que era pensada era a mãe, né? Então, exatamente, você aqui ratifica esse movimento que eu estou dizendo, né? Essa mudança, ela vem ocorrendo, ela vem acontecendo, ela vem trazendo novas perspectivas de entender e de olhar o exercício parental paterno, né? E eu sinceramente, eu gosto muito de pensar sobre isso. Gosto muito, entendeu? Então, assim, em linhas gerais, esse conto traz isso, esse desafio, e é um desafio, tá? Porque Uhum. nós há uma tendência a reproduzir, né, esse modelo em que pese a gente lutar contra isso, é todo um conjunto, né, de profissionais cuja tendência é ainda, né, aquela coisa materna, do cuidado como um atributo materno apenas. Então, agora, e para além disso, né, nós vamos encontrar na sociedade civil, por exemplo, né, grupos organizados de pais que lutam por esse lugar. Né? Nós vamos encontrar. Eu tenho acompanhado algumas instituições, né, que falam desse lugar e apontando a responsabilidade desse lugar. É um novo olhar, vamos dizer assim. Né? É fomentar a paternidade responsável, a paternidade que se implica nesse cuidado. Assim, é essa luta mesmo, né? Alguns homens barra pais barra masculinidades, né? Trazem, né? Nos trazem questões de suas dificuldades em exercer, inclusive, esse lugar, né? Eu imagino que não seja raro essa questão no seu exercício cotidiano, assim como das colegas que estão aqui presentes, ou de outros profissionais em outras áreas que também estejam aqui compartilhando desse espaço. Eu vejo assim, que embora eu não saiba os números, né, acho que não existe essa estatística. Talvez tenha, acho que tem sim alguma estatística que dá para a gente embasar, mas assim, por atendimentos. Né? Numericamente, eu posso dizer que as mães, as mulheres, são numericamente as maiores cuidadoras, né? Sim, sim, Mas quando você tem esse pai que está nesse lugar, a dificuldade que ele passa, eu lembro de um que as crianças estavam com ele por conta de uma intervenção já do Conselho Tutelar, já no sentido de proteger as crianças, só que o uhum, processo estava rodando de guarda, ele não tinha nenhum documento das crianças, era um pai muito pobre. E a dificuldade dele, ele para um posto de saúde, ele tinha que levar aquele papel do conselho tutelar para mostrar para as pessoas, não, sabe? nem Eu sei. sabia que se fosse uma mãe, a mãe, só de olhar para a mulher já está chamando de mãe, não é isso? Uhum, uhum, E não sim, ia ter esse constrangimento todo de mostrar por que está com o pai. Ele tem que mostrar o papel do conselho tutelar e ficar se explicando, né? Então, assim, acho que dificilmente uma mulher passaria por isso, não, sim, sim, não sabe? Porque sim, já é visto por todo mundo como aquele lugar da mulher, da mãe. sim, uma naturalização. Uma Exatamente. naturalização. Quando eu digo que está em desconstrução, saiu um relatório agora na pandemia. O relatório aponta,
em função dos impactos da pandemia na economia, e na economia vinculada à questão do feminino. Tá? E dizia assim, que, em função de tudo que nós passamos, naquele núcleo mais duro da pandemia, porque nós estamos ainda nela, né? Dos rebatimentos da economia sobre a questão, e aí incidia, sim, sobre maternidade e paternidade. O relatório diz que assim, a sociedade vem caminhando, né, para as sociedades que já iniciaram políticas públicas de proteção às mulheres, no nosso caso, como a Lei Maria da Penha, tá? Havia uma perspectiva global de que essa mudança, vamos chamar de paradigma, né? Ela estaria, vamos dizer, num estágio avançado perto de um século, 90 e alguns anos. Com a pandemia, né, você falou, tem dados estatísticos, tem essas análises. Né? Com a pandemia, houve um retrocesso muito grande. E aí, a perspectiva agora para as sociedades /estados, né, que já iniciaram a questão aí de proteção, né, às mulheres, como resultado do movimento feminista, né, isso aí, com a pandemia, retroagiu aí de 30 a 50 anos, né, para voltar ao estágio que estava. Assim, isso é interessante pensar, porque essas questões. Eu não posso falar de paternidade sem falar na maternidade. Assim como eu não posso falar na maternidade sem falar em paternidade. Porque elas são implícitas. Não tem como repartir, né? Assim, ó, não tem. Elas são ali estruturais, né? Elas formam, né, essa espinha dorsal para a família, né? E assim o nosso eixo aqui falando da infância. Então, porque nós vemos, e está em evidência agora, inclusive por causa do movimento da Copa, nós sabemos, né, de sociedades, estados /nações, né, do lugar da mulher. Do lugar da mulher. Então, para os que já começaram, e no nosso caso, nós começamos em 2006, né? Aí a questão, antes teve até um movimento anterior, né? Que é o encontro de mulheres, e aí nós vamos ver, a partir de 2006, a promulgação da Lei Maria da Penha, a criação, né, de sistemas de proteção social. Mais adiante, em 2015, a lei do feminicídio. Então, essas alterações, como eu disse, elas vão se imiscuindo, vão sendo incorporadas também por novas determinações sociais. Então, não vejo possibilidades de pensar, né, nesses temas de formas estanques, apartadas, separados. A gente tem que chamar, por isso que eu insisto aí nessa arte de dialogar, chamar, né, essas instâncias. E aí, pessoal, resguardadas, vamos lá, resguardadas as devidas proporções. Eu Sim, posso né? dizer isso, resguardados, eu quero deixar isso claro, tá? Porque eu, por exemplo, atuei em um juizado de violência doméstica contra a mulher. Tá? Eu trabalhei. Então, falo de um lugar, né, em que atuei em grupos reflexivos com homens. Tá? Essa atuação foi muito rica, inclusive, do ponto de vista de desconstruir
né, essa masculinidade, né, que tem por base, né, esse modelo patriarcal. Agora, é o que o relatório diz, né? Nós estamos iniciando esse caminho, é um lugar, é um processo, é processualidade, né? Eu, eu noto assim essa coisa, né, esse imbricamento de maternidade e paternidade. Eu acredito também muito nisso, porque eu já vi vários processos assim, que o pai é ausente, mas ele acaba sendo presente. Como que ele é presente? Porque mesmo ele sendo ausente, é a mãe reclamando que o pai não participa, que não sei o quê, não sei quem critica. Ele tem o nome do registro ou não, mas se sabe que tem um pai que não. Então, assim, a pessoa, de uma forma muito negativa, se torna presente. E às vezes a criança passa a querer ter Sim, convívio com esse sim. pai. Às vezes vai rejeitar, reproduzindo isso, mas às vezes vai querer porque sabe que tem um pai que nem. Ah, não, ele tinha que me ver, sabe? Então, assim, Uhum. é uma ausência que vira presença porque a gente não é aceito esse papel, né? Não, esse Sim, lugar não é muito criticado do pai ausente. Uma outra coisa que eu vejo é ainda essa coisa do papel muito forte, né? Quantas sim. mulheres reclamam que o pai não participa, mães, né? Uhum. Mas a reclamação é sempre muito mais em relação ao pai provedor, que é o modelo antigo, né? Sim, 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 Ele não sei o sim, quê, que eu comprei o tênis, eu paguei sim, meu. Nossa, sim, tá certa realmente, porque dinheiro não dá na árvore. sim. Mas aí quando o pai quer visitar, quer levar para casa, quer viajar, aí é um desespero, sabe? Parece que Sim. ela vai matar a criança. Mas você não quer que ele participe, mas você não estava criticando que ele não participa. Então, assim, Sim. é uma construção ainda difícil, né? Que a gente até verbaliza que quer que o pai participe, o pai pega o bebezinho para. E é claro que é guardado as devidas proporções que você falou Sim. é isso, Que porque fique claro, que fique claro. eu lembro quando é um processo que era criança bem pequenininha, acho que ainda era bebê, não sei, muito pequenininho mesmo, não lembro a idade. E a mãe falou assim, numa entrevista conjunta, falou assim, nossa, que eu tenho medo que ele é meio esquecido, vai que ele vai para um lugar, um shopping, e esqueça a criança. Eu peguei e perguntei para ele, você é esquecido, achando que ele ia falar, né? Se Sim. aborrecer, claro que não, que eu sou o quê, eu tô sofrendo. Que nada, o pai pegou e falou assim, eu sou esquecido mesmo, às vezes eu fico com medo de esquecer. Achei que foi legal que ele admitiu, e aí a gente começou a pensar assim, num jeito dele ter um apoio por enquanto, que era uma criança ainda muito indefesa, né? Muito Sim. vulnerável, que eu não sabia nem falar. Então, assim, vamos pensar que jeito que você tem para ter um apoio melhor por enquanto, né? E Sim. aí E era o momento olha, dele também se desenvolvendo, crescendo como pai, né? Pensar que sim, não é uma sim. carteira, assim, não é um guarda-chuva que você pode esquecer. É, é, é. E essa questão das redes de apoio é fundamental, e aí fundamental para um e para outro, né? É fundamental. Quando, na análise, né? Quando tem essa rede de apoio, para um lado ou para o outro, pessoal, para um lado ou para o outro, né? Isso se torna, como você falou, né, mais um elemento em se considerar dessa participação mais efetiva, né? Quase sempre é comum nós encontrarmos, né, a participação dos familiares, né? Então, mas isso vale, porque veja só, na política nacional da infância, né, do conjunto legislativo de proteção à criança, nós vamos ter lá em 2006 o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, há o apontamento ali
do direito de crianças e adolescentes conviverem, né? Não somente com as redes parentais, mas as redes comunitárias. Então, é importante para a criança essa convivência. Né? E quando você fala assim da rede de apoio, né? Como é importante essa rede de apoio, tanto para a mãe, né? Quando nesse cuidado com os filhos, quanto para o pai. A rede de apoio é rede de apoio, para este ou para aquele. E assim, hoje mesmo, atendendo a mãe, ela, né, nessas questões que você elenca, aí ela disse assim, olha, mas assim, ele não está sendo um pai legal, porque ele saiu, ele foi para uma festa e ele deixou a nossa filha com a minha sogra, com a mãe dele. A avó é ou não rede parental? Claro. A avó pode ou não cuidar? Com certeza. E não sou eu que estou falando, não. A política nacional está falando. Né? Os tratados, as convenções, todas elas caminham no sentido de participação, né, da participação parental de ambos os lados. Né? Então, assim, disse, olha, mas podia ficar comigo. Eu estava em casa, por que ele não me entregou? Por que não poderia ficar com a avó paterna? Qual o problema? Entende? Então, assim, essa questão também, né, de que. E aí eu vejo como uma questão muito das mulheres, né, também de dar, não, de fazer com que esse espaço aconteça, ou com que esse encontro aconteça. É como dizer, é só minha. Ó, ele foi numa festa. Ele foi numa festa. Eu estava em casa, ele podia deixar comigo. Mas não, deixou com a avó. Eu não vejo problema nenhum na criança ficar com a avó, se é uma avó cuidadosa, se é uma avó que está cuidando da criança. Né? Então, é preciso também estar atento ou atenta, né, a essas falas, inclusive, né, de mulheres, né, que também ocupam, se alargam de tal forma que não que dificulta, vamos chamar assim, né, essa ocupação desse lugar. Isso não é raro, isso não é raro, né? Olha, mas ela está melhor, ele, a criança está melhor comigo, e não raro a gente vê algumas dificuldades nesse sentido. Então, exatamente trazendo para o diálogo, trazendo para a conversa, trazendo para o tema esta paternidade, né? Que diz assim, olha, eu quero estar nesse fuzuê aí do conto, né? Que no conto o nome é uau, eu quero estar nesse fuzuê, porque isso também me constitui como ser. A paternidade constitui como ser social. Né? Então, é claro, uma paternidade responsável, e aí vamos deixar claro. Responsável, é. Vamos deixar claro. Uma paternidade responsável, né? Uma paternidade que se implique, que seja, que seja pensada a partir da proteção social da criança. A criança precisa. Aliás, nós, humanos, vou refazer. Nós, seres vivos, precisamos de proteção social. Não só humanos, animais também. A gente está vendo aí a questão do meio ambiente também. Nós precisamos de cuidados. Nós somos seres de cuidados, né? Na natureza mais aí, ontológica, no nosso caso aí, possível. Desculpa. Oi? Desculpa interromper. Bota, vou lá. E esse afeto é tão constituinte, né? A gente está aqui falando muito de crianças, mas eu já atendi também processos de adoção de maior, que é o padrasto Sim. adotando
E aí, quando você vai conversar com essa pessoa adulta, que às vezes não tem nenhum grande problema, mas assim, eu digo, socialmente, Sim, ou alguma coisa sim, assim, preciso de uma pensão, não é isso, ou sim, estou carente, mas ele está carente desse reconhecimento sim, institucional, sim. legal, sabe? E aí você vê que ele faz coisas parecidas com essa criança que assina o nome errado. Agora ele já não faz mais isso, porque ele já está trabalhando, já está na faculdade, não dá para ele pegar e botar o sobrenome do padrasto, mas ele faz o quê? Põe na conta de e-mail, põe na rede social, Verdade. e ele continua chamando esse padrasto, que para ele não é mais padrasto, né? É pai, virou pai. Uhum. E é importante isso. Eu gosto muito de contar essas histórias para as pessoas e para os pais, para eles verem assim, a importância dessa afetividade, né? Como que isso é constitutivo não só da criança, Sim, mas do ser humano mesmo. Você chegar sim, na idade adulta e falar daquele pai, lembrar daquele pai, né? E acho que o afeto, né? Queria até aproveitar que já eu não sei que eu já te interrompi tanto que eu não sei como é mas que ficou a tua pode. fala. Aproveitando adiantado da hora, contar umas historinhas assim bonitas, ou uma, pelo menos, que Sim. a questão do afeto, né? Eu lembro de dois processos assim, e da importância do pai, né, na vida da criança. Eu lembro de dois processos assim que os dois a mãe não queria que a criança vivesse com o pai, era muito um pai isso. E aí eu ouvi histórias longuíssimas, por que né, longuérrimas, por que o pai não poderia ter aquela convívio e tal. E aí teve uma que, quando foi a entrevista conjunta, que eu achava que ia ser uma difícil, ela falou, não, pode tirar tudo que eu falei da outra vez. Agora eu concordo com a visita. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Porque na entrevista anterior, quando abri a porta para elas saírem, a criança viu o pai, saiu correndo e abraçou o pai. E Puxa, ali que fantástico. ela falou assim, eu não tinha noção que ele tinha tanta saudade, que ele gostava tanto do pai. Sim. E a outra foi uma mãe que também, nossa, foi muito difícil. Aquela pessoa que a gente chega a botar no relatório assim da dificuldade da pessoa, né? E Uhum. aí foi para a audiência, o juiz acabou dando a visita, a pessoa com medo e tal, não sei o quê. E aí, fechando comigo, não, fechando com a criança. Sim. Ela dava incertas, sabe? Pegou um Uber, ficou olhando assim, pediu para o cara ficar dando volta na praça, porque começou aquela coisa de, né, vamos começar na praça, a visita, ela ficou Uhum. olhando. E ali foi ótima essa incerta que ela foi dar, porque ela viu a criança brincando com o pai. Ela viu um nível de felicidade naquela criança. Assim, deixa, eu quero mais que vá. Agora eu vou fazer de tudo para ele. Ele não está pagando pensão, não sei o quê, mas vai. Eu quero que vá, porque é um nível de felicidade que assim, não é que não vai ter com a mãe, é porque é um outro É momento, outro, né? exatamente, E a exatamente. gente não tem como suprir, assim como o pai não vai poder suprir esse lugar da mãe quando ela falta, Sim, né? sim, sim. A gente também não tem como ser pai, né? Isso, Embora algumas isso. pessoas até falem, né? Foi meu É, pai, minha mãe, foi minha mãe, meu pai, mas assim, quando aquela pessoa existe, tá ali, tá próxima, e se ainda já teve um convívio, uhum, né? E tá querendo estar ali presente, como é que você toma esse lugar, né? E, é, enfim, isso aí. é uma violência, né? Então, É, assim, é. É uma duas, violação, é não uma é? violação. Uma E aí, violência. só complementando aí tua fala, né, dessa mãe que rondava por perto, ótimo que ela viu, percebeu a, a, a alegria da criança, a satisfação de estar com o pai. Ela, eu oriento, eu sei que você também e as colegas aqui, Sim, né, que a questão da pensão ela vai continuar, ela vai, porque é uma responsabilidade, inclusive, é uma responsabilidade, sim, sim. faz parte do cuidado a assistência material. Então, nada do que a gente está falando aqui desimplica das responsabilidades desse pai. As Uhum. responsabilidades
né? Nós temos aí a questão tanto do ponto de vista da assistência material, isso tem que acontecer, né? Então, buscar no local apropriado a questão da pensão alimentícia, do sustento material, isso não resta dúvida. A gente está falando também, né, ao mesmo tempo, né, dessa questão afetiva. E eu achei bem legal, você tocou aí num ponto, que é a adoção de adultos. Né? É menos comum, mas se faz presente há bem pouco tempo. É exatamente uma situação semelhante. Um jovem de 30 anos, né, em que a mãe falecida, né, o padrasto, né, é o pai socioafetivo, e a gente está falando de socioafetividade, que é um recurso, um bem jurídico, né? Adotado recentemente, quando a gente pensa historicamente, Uhum. né? Que é reconhecer o afeto como necessária proteção jurídica, e ele pede. E esse pai comparece, e aí realmente a gente vai e constata, a gente vê, né, que ali existe uma paternidade que precisava ser legalmente reconhecida. Em uma outra situação, e essa para mim foi muito interessante, né, que foi uma adoção pós-morte, né? E assim, que coisa interessante que mesmo passado, né, a morte desse pai, esse filho, hoje um homem já com 50 e poucos anos, ele diz assim: olha, é o meu pai e eu quero reconhecer isso. É claro que isso vem de uma luta, né? E isso também tem outras implicações, a gente sabe, inclusive de herança, né? Se você Uhum. tem filiação e paternidade, tem implicações, né? Mas, assim, quando a gente vai conhecer a família, a história, esse vivido, essa experiência, de fato ali se constituiu uma paternidade socioafetiva, né, que não foi. E aí a gente tem que considerar, por exemplo, né, o tempo histórico. Nós fazemos a história. A nossa perspectiva, né, pessoal, teórica, tem inclusive não, a raiz numa perspectiva de uma matriz crítica, né, e que se constitui pela história. Então, a história é fundamental para a gente compreender. E nessa história desses sujeitos sociais, circunscrito nesse tempo histórico, né, foi possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Lá atrás, né, há 50 anos atrás, isso parecia impossível. Inclusive, né, esse pai diz assim: eu nem sabia que podia que eu podia estar. Não o primeiro pai que eu estou dizendo, tá? A pessoa do jovem, porque esse segundo é pós-mortem, ele tinha falecido. Então, o primeiro diz: eu nem sabia que eu podia, porque ele já tinha um pai registral, ele já tinha ali um pai, o pai biológico registral. Como é que eu ia entrar? E essa família, ela é uma família de parcos recursos, né? E essa questão ela se torna mais presente contemporaneamente, pessoal. Até a criação das defensorias públicas data de 88, vocês sabem. Então, antes disso, porque a justiça, né, você paga um produto. No modo de produção capitalista, né, isso é uma produção. Então, para as pessoas, né, com menos recursos, esse acesso
e acesso, cidadania é um tema bastante importante para nós, né? Esse acesso só se deu agora, dos anos 80, de 88 para cá, vamos chamar dos anos 90, né? Quando se constitui a Defensoria Pública, e aí essas pessoas cujo acesso era muito difícil, né? Elas passam a ter acesso, né, a uma cidadania aí ampliada, que a gente fala, cidadania plena, plena nos seus direitos, no direito de apresentar ao Estado a demanda e ter essa demanda atendida. Né? Então, assim, é preciso pensar historicamente naquele período, naquele tempo, no acesso ou na falta dele, né, para que se pudesse pleitear uma paternidade socioafetiva de adulto. Tá? Então, esse é um primeiro caso. O segundo caso, que foi mais difícil, porque você não tinha lá, a pessoa já tinha falecido, mas você tem, né, por outro lado, toda uma leitura, toda uma documentação. Olha a nossa perspectiva aí, técnico-operativa, que é uma perspectiva de análise do serviço social, né? De documentos, né? De informações, de história oral, de outros documentos trazidos, apontando, né? Cartas desse pai do avô falecido para os netos, né? Enfim, toda uma construção que diz que isso é socioafetividade. Se é socioafetividade, havia uma vinculação paterno-filial. Se havia, é o conhecimento, é o resultado disso. Então, eu tenho me empolgado muito com esses temas, sabe? São muito bons, nossa. E eu acho que, assim, para a sociedade avançar, a gente ter relações melhores, né? Sim. Uma sociedade sim. menos violenta, a gente tem que falar disso. Masculinidade, paternidade. Em quem esses meninos, né, e meninas estão se espelhando quando eles olham também para o pai, né? Porque se de um lado você tem uma mãe que tentam dizer que ela é santa, e do outro lado o pai pode ser qualquer coisa. Então, ele vai olhar para o pai também, não pode ser qualquer coisa, não. Isso é importante, né? E deixando claro aqui que todas essas assertivas, né, resguardadas as proporções. Porque senão a gente pode haver o entendimento que há mais, né, resguardadas as devidas proporções. É claro que você vai encontrar paternidades ausentes, difíceis, que não convém, tem situações que não convém. Agressivas, né? Isso, não convém. Coloca a criança em risco. Isso, paternidades que abusivas, mas o meu ponto de partida aqui, assim como nós vamos encontrar maternidades. Sim. Concorda? Né? Então, o ponto de partida aqui é desse lugar que quer se implicar, quer se responsabilizar, né? E quer viver, né, uma experiência com essa criança numa perspectiva de proteção e de cuidado. É dessa paternidade que eu venho aqui dizer que me encanto. Eu também. Entendeu? Eu acho que a gente está chegando ao final, né? Se você quiser deixar algumas últimas considerações para a gente finalizar. As considerações que né, é mais para a gente pensar é sobre a proposta, né, de estarmos abertos, de se propor, né, uma proposição, né, a olhar, né, essas novas determinações sociais,
essas novas formulações, que nós possamos ser construtores, né, de uma nova ordem societária, igualitária, justa, e que a gente possa sim contribuir aí, não somente com a política nacional da infância, né, mas com todo um contexto de proteção e cuidados com crianças, né? Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, adultos, jovens. Nós precisamos de cuidado, que a gente possa ter essa busca, né, por cuidados, porque do planeta a nós precisamos de cuidado. Ai, Lenilda, nossa, que fala mais linda. Muito, muito obrigada. Eu vejo, assim, que aos pouquinhos, com todas as dificuldades, mas eu vejo nesses anos de trabalho a sociedade mudando, sim, e dando passos Sim. importantes. Uma coisa, assim, que eu noto que me chama muito a atenção é que há muitos anos era muito difícil alguém falar que era gay, falar que era homossexual durante um atendimento. Uhum. Por mais Uhum. até que ela tivesse algum jeito, a pessoa não tentava não dizer, ou se falava, ou se tivesse, por exemplo, né, uma mulher que tinha uma companheira, ela Sim. era um constrangimento muito grande. Eu lembro que uma vez ela, não, você vai lá em casa? Ela estava preocupada de eu fazer visita e descobrir, né? Porque até Sim. me chamavam de ele, mas era uma companheira, né? E eu, não, isso para mim não, tudo bem, não, enfim, não, é o seu relacionamento pessoal, né? Não interfere em nada na avaliação. Sim. Hoje em dia eu vejo que as pessoas chegam e falam muito abertamente, assim, não, porque Exatamente. eu sou gay, eu sou Essas homossexual. mudanças, esses novos construtos sociais, Isso né? está É bem do bacana. sujeito como sujeito, não do sujeito como molde, Uhum. né? É importante nós. Mulheres já também falando isso. Não, eu quero que Sim, o pai participe, que ele fique lá uns sim, dias, que eu, não sei, eu também quero sim. sair. Isso mesmo. Isso É mesmo. legal, assim. Antes acho que as mulheres podiam desejar, mas jamais falariam isso. Não são É, todas que é. falam, mas Há algumas já estão, uma, há né? uma Se pode. mudança em curso importante. Há uma É, mudança. A gente tem que ir captando essas mudanças e sendo vozes e porta-vozes dessas mudanças, exatamente. né? Isso aí. Obrigada, muito Nada. obrigada a todo mundo. Eu tenho certeza que quem for assistir depois, estiver assistindo até agora, deve ter adorado, porque foi um bate-papo muito legal. E a gente continua, na quinta-feira a gente está com a Luana Neto, falando justamente sobre multiparentalidade. Olha, vai ser super legal também. Eu estou Com certeza. doida para chegar já esse dia. Muito, muito obrigada e a gente se despede por aqui. Boa noite. Um beijo.